Atos capítulo 4, versículo 31. Eu vou pedir para a igreja ler em alto e bom som, já que é o tema da campanha e todo mundo já deve estar com isso maçado já, né? Eu também saúdo a todos os internautas com a paz do Senhor. Tá? 1, 2, 3. Agora você pode tomar assento. Meus irmãos, já que o tempo é bem exíguo, eu preciso que você preste muito atenção, tá? Não converse. Esse versículo que foi escolhido para o tema da campanha, ele tem nas suas entrelinhas, incutido nas suas linhas, uma mensagem muito expressiva para todos nós. A começar, irmãos, pela forma como ele está escrito. Se você observar, ele não está na primeira pessoa do singular e nem tampouco na terceira pessoa do singular. Ele está escrito, irmãos, na terceira pessoa do plural. Para que ele seja escrito dessa forma, é imprescindível a participação de, no mínimo, 2 pessoas. Nós temos, irmãos, muitos jargões acerca de oração. Por exemplo, a oração é a chave da vitória. Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. A oração abre portas. A oração é a irmã trêmula do amor. Há pensamentos que se tornam orações. A oração é o suor da alma. Quem não conhece o poder da oração é porque não viveu as amarguras da vida. E frases afins. Obviamente que todas essas frases, irmãos, ainda que célebres, elas são axiomas, são verdades incontestáveis. Não há o que se discutir aqui. Entretanto, no versículo que nós lemos, irmãos, como eu falei anteriormente, existe algo a mais. Pelo fato de estar escrito na terceira pessoa do plural, e como eu falei, exige-se no mínimo a participação de 2 pessoas. Aí a pergunta que fica é, irmãos, existe como alguém orar em concordância com outra pessoa, se não houver união, se não houver concordância, se não estiverem no mesmo pensamento? O que me chama a atenção, irmãos, é que a história onde esse versículo está inserido, ela começa a se descortinar lá no capítulo 3, com um milagre que acontece através da vida de Pedro e de João, a hora 9, quando eles estão subindo ao templo e há um coxo ali escorado à porta do templo Formosa. O interessante, irmãos, é que a união desses 2 apóstolos era tão palpável, tão expressiva, que ela começa a ser demonstrada ainda no capítulo 3. Por exemplo, Pedro e João estavam juntos. Atos capítulo 3, versículo 1 diz: e Pedro e João subiam juntos. A união deles era avistada, era contemplada por qualquer pessoa que estava à sua volta. Atos capítulo 3, versículo 3 diz: o qual, vendo a Pedro e a João que entravam no templo. A união deles, irmãos, não era segregativa, não era exclusivista. Atos capítulo 3, versículo 8 diz: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles, com Pedro e João no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A união deles, irmãos, vinha do exemplo, do mesmo falar, do mesmo discurso de todos os profetas. Por exemplo,
Atos capítulo 3, versículo 21 diz: dos quais Deus falou pela boca de todos os profetas desde o princípio. Os profetas falavam acerca da mesma mensagem, acerca de Cristo. O milagre foi feito como resultado da união daqueles dois. Atos capítulo 4, versículo 16 diz: dizendo: que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles, a união deles, pelos dois, é feito este sinal tão notório e não podemos negar. Pedro e João tinham a mesma resposta, ou falavam a mesma língua. Atos capítulo 4, versículo 19 e 20 diz: respondendo, porém, Pedro e João, não era um, eram os dois, e disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos, olha aqui, irmãos, primeira pessoa do plural, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Havia uma unanimidade, irmãos, do expressar daqueles dois apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 24 diz: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, és tu Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Eles concordavam quanto ao ato de se apresentarem diante de Deus, não com superioridade ao outro. Atos capítulo 4, versículo 29, ele diz: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede, preste bem atenção, e concede aos teus filhos, não é concede a mim, concede aos teus. Oravam em concordância. A união, meus irmãos, ela tem um poder muito expressivo. A união tem um poder extraordinário. A união tem um poder de alcance indizível, que vai além da intelectualidade humana e rompe a barreira metafísica. Por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 19 diz: se duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, Deus no céu concordará também. Preste bem atenção, o poder da união não acaba aí. O poder de estar unido, de falar a mesma coisa, de pensar da mesma forma, é tão grandioso que Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: porque onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, assim diz o Senhor Jesus, ali eu estarei no meio deles. A união, meus irmãos, tem um poder tão grandioso, ao ponto de tirar Deus lá do trono e trazer para cá, para o meio da igreja, para o meio de onde nós estamos, para operar grandes coisas. É muito lindo, irmãos, a gente olhar para o texto, o tema, e dizer: orando até que se mova o lugar. Só que não foi de qualquer forma. Para que isso ocorresse, primeiro, eles deveriam estar unidos, unânimes, no mesmo pensamento. Agora, o interessante, irmãos, Amós capítulo 3, versículo 3 diz: e poderão andar dois juntos, se não estiverem em concordância. O ato de estar unido, o ato de estar no mesmo pensamento, requer, irmãos, algumas exigências para as nossas vidas. E uma delas, para estar unido, é o ato de cessão, o ato de ceder, ainda que aparentemente você saia no prejuízo. Por exemplo, Gênesis capítulo 13, está escrito, irmãos, que os pastores de Ló e os pastores de Abrão
estavam discutindo acerca do rebanho, porque o rebanho crescia avassaladoramente, o rebanho crescia assustadoramente. Então começava a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Abrão olha para o sobrinho, irmãos, e ele sabe o que significa estar unido. Ele sabe qual era a expressão, irmão, de falar a mesma língua. Ele chega para Ló e diz: meu sobrinho, não é bom que haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores. Não é bom que haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Agora olha só, irmãos, o que ele faz para poder cessar a contenda? Diga-se de passagem, irmãos, Provérbios diz, irmãos, que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª coisa a sua alma abomina, e a 7ª coisa que abomina a alma de Deus é a contenda entre irmãos. Abrão sabia disso, por quê? Porque isso estava impregnado nas recâmaras secretas da sua existência. Ele olha para o sobrinho e diz: eu vou deixar você escolher. Olha para a direita e escolhe, ou olha para a esquerda e escolhe. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda, contanto que esta contenda cesse, que esta briga acabe, porque o que eu mais quero é que Deus trabalhe entre nós. Preste bem atenção. Ló olha com os olhos da carne, e ele olha para as campinas verdejantes que estavam à sua frente, e ele escolhe aquele lado. Abrão vai para um lado, para uma terra, irmãos, que era antiprodutiva, árida, uma terra, irmãos, que não era nada agradável aos olhos. E aí, irmãos, nessa hora, o que eu fico imaginando? Que ele vai caminhando, e nessas horas, irmãos, que a gente toma umas decisões assim, que foge da normalidade, que foge do conceito normal, que foge do curso. É nessas horas que o diabo vem nos perturbar. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando que quando Abrão caminhava com seus parentes, com a sua família, e com todo o seu gado, com todo o seu rebanho por ali, por aquela terra que ele escolheu para que a contenda fosse cessada, talvez o seu coração, que a Bíblia diz que o coração não é muito enganoso, viesse sussurrar ao seu ouvido dizendo: escolheu errado, vai se dar mal, escolheu uma terra antiprodutiva, escolheu uma terra que não serve para nada, saiu no prejuízo, está aí besta, vai querer ser bonzinho demais. Eu imagino ele caminhando, irmãos, e repentinamente ele era ser humano, vai caminhando, a cabeça baixa, e vai caminhando pisando naqueles pedregulhos, irmãos, e vai doendo a alma. Só que tem uma coisa: Deus não deve nada para ninguém. Quando alguém toma uma decisão que foge do curso natural das coisas, em prol do reino de Deus, em prol de agradar a Deus, Deus não deixa a desejar nada para ninguém. Deus olha para Abrão, e é como se eu imaginasse Deus chegando para Abrão e dissesse: o que é, meu filho? Está achando que escolheu a parte errada? Quando escurece, o próprio Deus chega para ele e diz: agora vem cá, meu filho, tu acha que saiu do prejuízo? Pois olha para o céu. Estou olhando, Senhor, o que é que você está vendo? Céu estrelado. Ah, é? Pois começa a contar de uma por uma as estrelas. Vai contando, vai contando. Senhor, não dou conta de contar não. Pois é, meu filho, pois é desse jeito que eu vou fazer com a tua geração, com a tua descendência. Eu não devo nada para ninguém. Aquele que age em prol da minha vontade jamais sairá em desvantagem. Tem que haver sessão, irmão, para estar unido, para ver o lugar se mover. Mas de qualquer forma, outro quesito que tem que ser levado em conta como exigência para poder estar unido é perdoar. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, está escrito: então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: 70 vezes 7.
Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem, olha só, a campanha fala de quê? Orando até que se mova, né? Marcos 11, 25 diz: e quando estiverem orando, não é quando já orou, é orando. Isso aqui é gerúndio. O gerúndio dá a ideia de continuidade. Está orando agora. Ele está dizendo: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os vossos pecados. Lucas capítulo 17, versículo 3, parte A diz: se o teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Colossenses 3,13 diz: suportem-se suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoar é mandamento, é ordem. E perdoar, já que é mandamento, então não passa pelo crivo do sentimento. Como é que é isso, pastor? Perdoar alguém não passa pelo crivo do sentimento. Você já viu, irmãos, alguém dizer assim: não vou perdoar porque meu coração ainda não liberou. Não adianta eu perdoar só de boca. Então não vai perdoar nunca. Porque para começo de conversa, perdão não passa pelo crivo do sentimento. Eu não sei se eu falei da outra vez aqui, eu sou militar, irmãos. Eu sou do exército. E quando eu estava na escola de formação, a gente passa por um teste de sobrevivência, no meio da mata. E lá, irmãos, é entregue. A gente tem que pegar alguns animais e matar. Aí a gente está no teste de sobrevivência, preste bem atenção, o que é ordem? Eles pegam um coelho, irmãos. Aí está lá os alunos, os candidatos, os estagiários lá, tudo sentado. Aí ele olha, irmãos, e procura a cara do mais bizonho. Vem cá, aluno, é tu, desce aqui. E aí ele diz: agora pega o bambu e taca na cabeça, na testa, para esfolar os olhos. Eu te pergunto, irmão, essa ordem tem que passar pelo crivo do sentimento? Primeiro que é teste de sobrevivência. É chegar lá. Preste bem atenção, a ordem não passa pelo crivo do sentimento. Se o perdão fosse passar pelo crivo do sentimento, não seria ordem, seria conselho. Perdão é ordem, perdoar é ordem. Vou repetir: perdoar é ordem. Não existe esse negócio: olha, amanhã eu vou orar primeiro. Não tem esse negócio, não. É chegar lá: não quero, mas eu te perdoo em nome de Jesus. O meu coração não está querendo perdoar, mas eu te perdoo e eu vou lutar para continuar contigo. Era para você ter dado glória a Deus. Por quê? Porque é difícil, meu irmão. Amanhã a gente conversa. Que conversa é essa? É o sol se pondo sobre a sua ira? A trombeta toca em você? Fica. Então perdoe. Mesmo sem querer, perdoe. Mesmo coração duro, perdoe. Mesmo sentimento de raiva vindo solapando a sua alma, olhe para aquele que te ofendeu e diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Quem aqui conhece a oração do Pai Nosso? Mateus capítulo 6. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Olha o que Jesus nos ensinou, ó. Pai, perdoa as nossas ofensas. Isso aí é uma conjunção coordenada comparativa. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Como é que é o nome do senhor, pastor? Arnaldo, olha só. O que Jesus está me ensinando é quando eu for orar, não é para mover o lugar, não é? Então, quando eu for orar é para eu dizer assim: Senhor, me perdoa, Senhor, mas me perdoa do mesmo jeitinho, Pai, do mesmo jeitinho que eu perdoei o Arnaldo. Eita, irmã, que o caldo engrossou para o teu lado, né? Foi o que Jesus disse: perdoa as nossas dívidas assim como conjunção coordenada comparativa.
assim como, igualzinho. Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa do jeitinho que eu perdoei a irmã fulano, mas Senhor, só presta se for do mesmo jeitinho que eu perdoei ela. E aí, quem é que se atreve a orar assim? E tendo eles orado junto, unânime, pensamento, o interessante, irmãos, é que se não houver perdão, a oração não é recebida. Marcos 11:25 diz: e quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-o, para que também o vosso Pai Celestial vos perdoe na hora da oração. Para encerrar, irmãos, através da união, preste bem, agora isso aqui é forte, isso aqui é muito forte. Através da união, Deus é visto. Através da união, Deus é visto. João capítulo 13, versículo 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ninguém ama sem perdoar. E ele diz: nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos. E pensa que acaba aí? João 17:21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o é em mim e eu em ti, que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a união faz Deus ser visto. E eu vou encerrar com isso aqui. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, João começa a descrever que ele é arrebatado em espírito. Todo mundo olha para mim agora, que eu vou já encerrar. Ele é arrebatado em espírito. Ele disse que alguém estava atrás dele. E esse alguém tinha uma voz, com uma voz de muitas águas. O que é uma voz de muitas águas, irmão? Como será essa voz? No mínimo essa voz chama atenção, não chama? E Deus disse a João: tudo que você vê, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas da Ásia. Envia a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardes, a Tiatira, a Filadélfia e a Laodiceia. Ponto, aí se encerra o versículo 11. Só que o versículo de número 10 ainda está sussurrando no ouvido de João, porque ele disse que a voz daquele que falava com ele parecia com o quê? Muitas. No versículo de número 12 ele diz assim, ó: e virei-me para ver quem falava comigo. Preste bem atenção nisso. Ele queria ver quem? O dono da voz de muitas águas. Só que lá no versículo 12 diz que ele viu 7 candeeiros. Ele queria ver 7 candeeiros ou ele queria ver o dono da voz? Só que ele vê 7 candeeiros. O versículo 13 vai dizer: e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes reais, resplandecentes e talares, um cinturão de ouro que descia sobre o seu peito e até a cintura, os pés como latão reluzente que acabara de sair da fornalha, os olhos como tochas de fogo, da sua boca saiu uma espada flamejante de 2 fios. Era Jesus Cristo de Nazaré quem estava no meio dos 7 castiçais. Agora, olha o mistério. O interessante é que Apocalipse capítulo 1
Versículo 21 diz: e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Se alguém quiser ver Jesus, vai ter que olhar primeiro para a igreja. Se alguém quiser ver Jesus, vai ter que olhar primeiro para a igreja, vai ter que olhar primeiro para você, vai ter que contemplar a sua união. Vale lembrar, irmão, que Jesus sempre estará no meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no. Quem é que estava no meio dos 7 castiçais? João queria ver Jesus. Ele viu as igrejas. Se o ímpio quer ver Jesus, ele vai olhar para você, vai olhar para o seu estilo de vida. Se você for linguaruda, não vai ver Jesus. Se você não perdoa, não vai ver Jesus. Se você não anda unido, não vai ver Jesus. Agora, e o inverso, pastor, é real? Quem olha para Jesus também vê a igreja? Vê. O inverso também é real. E aqui eu encerro definitivamente. Atos capítulo 9. A Bíblia diz que Saulo monta em cima de um cavalo, pega a carta de recomendação, pastor Arnaldo, e vai para Damasco. E o interessante, pastor, é que o versículo diz assim, ó, e ele aspirava o sangue dos crentes. Saulo queria matar os crentes, preste bem atenção, queria matar, açoitar, e ele está em cima do cavalo, irmãos, carta de recomendação, está indo no caminho de Damasco. Repentinamente uma luz muito incandescente, fluorescente, irmãos, se abre diante dele. Saulo cai por terra. A luz era muito forte. E qual é a voz que sai daquela luz? Saulo, Saulo, por que tu... Olha o que o texto está dizendo. No início do capítulo 9, Saulo estava aspirando o sangue dos crentes e ia perseguir os crentes. No meio do caminho, Jesus aparece, toma a briga e diz: Saulo, por que você me persegues? Oramanda calabaste que for. Quer fazer o lugar tremer e fazer Jesus aparecer? Então ande em comunhão, perdoe, ande no mesmo pensamento, procure falar a mesma língua, não deixe o diabo colocar pensamentos avulsos, mas ande com um pensamento só, o pensamento das coisas do alto. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.